A OpenAI acaba de lançar oficialmente o GPT-5.1. E a pergunta para nós do direito é bem simples: isso muda alguma coisa na nossa prática diária? Ou vai ser só mais um número que não vai mudar em nada? Hoje eu vou te mostrar, aqui nesse vídeo de forma direta, o que realmente mudou de forma teórica e como isso afeta o nosso trabalho. E claro, eu vou mostrar de forma prática, com duas demonstrações aqui ao vivo, para ver se o modelo vai entregar aquilo que ele realmente promete de novidade. Nós, profissionais do direito, usamos cada vez mais a inteligência artificial para leitura de documentos, análise de processos, análise de contratos, rascunhos de peças e preparação para audiências. E cada avanço tecnológico desse impacta diretamente a nossa produtividade, a qualidade do nosso trabalho e o risco jurídico encontrado. E o GPT 5.1 promete mudanças em três áreas que são importantes para nós. Primeiro, a velocidade. Segundo, a profundidade de raciocínio. E, por fim, a capacidade de lidar com documentos extensos. E o que mudou nessas últimas gerações, desde o GPT-4o, o 5.0 e agora o 5.1? Primeiro, o GPT-4o foi o grande salto de multimodalidade, ou seja, ele entendia áudio, imagens, PDFs, mas ele tinha um limite importante de janelas de contexto e, às vezes, muita superficialidade de raciocínio jurídico mais complexo. E com o GPT-5, nós tivemos o aumento da janela de contexto para o que se diz 400 mil tokens, o que seria suficiente para poder processar livros inteiros, um raciocínio automático profundo, mas que apresentou na prática um comportamento irregular, o que gerou muitas críticas dos consumidores, e um tom que era mais frio e mais objetivo, e que parte do público também não gostou. Com o GPT 5.1, as mudanças estruturais foram as seguintes. Primeiro, a divisão em modos instant e modo thinking. Ou seja, o modo instant, o modo instantâneo, ele é rápido, ele não pensa, ele entrega direta resposta para você. O modo thinking, o modo de pensamento, ele é profundo, mais analítico e mais consistente para questões jurídicas. A OpenAI promete que a introdução desses dois modos de maneira ostensiva, ou seja, que o usuário pode escolher ele, melhora muito a qualidade das respostas. O segundo ponto é que há agora um raciocínio adaptativo. A promessa é de que ele responda 2 vezes mais rápido em perguntas mais simples e dedique mais tempo quando a pergunta exigir análise mais densa e detalhada. E, por fim, promete também menos alucinação documental, com leituras de arquivos mais estáveis, especialmente com múltiplos arquivos, bem como maior aderência ao prompt dado pelo usuário. E esses elementos potencialmente mudam muito a rotina de quem trabalha com documentos extensos, como é o caso dos profissionais da área jurídica. E aqui vou destacar 4 ganhos que realmente poderiam mudar o nosso fluxo de trabalho se o GPT 5.1 entregar o que ele está prometendo. O primeiro seria a capacidade de analisar esses documentos longos de forma íntegra, sem precisar da gente fatiar o documento e enviar por pedaços ou fazer análises parciais. O GPT 5.1 retém coerência, identifica obrigações, riscos e inconsistências. Você trabalha com documentos grandes, vai ser muito mais fácil você varrer dezenas de PDF e construir análises com maior qualidade. Também é possível, com esse GPT 5.1, fazer redação com maior restrição no prompt. Ou seja, a promessa aqui é de que ele consiga cumprir várias regras ao mesmo tempo, como o número preciso de parágrafos, o tom da resposta, uma estrutura obrigatória, a citação de elementos constantes dos documentos, tudo isso dentro de um único prompt, ou seja, a promessa de que a aderência ao prompt seja muito maior, o que facilita a análise sem a necessidade de várias questões do que nós chamamos de follow-up, ou seja, de segmento da conversa para ajustes posteriores ao que nós realmente queríamos e que o modelo não estava conseguindo entregar. Houve também aqui a introdução de personalidades, como a profissional, cínico, eficiente, o que promete entregar para o usuário maior controle sobre o tom, a forma da resposta, o comportamento simulado humano do GPT 5.1. E agora eu quero explicar aqui rapidamente como é que essas melhorias acontecem de forma um pouco técnica, ainda que de forma bem simples. Porque isso também importa para o advogado, para o profissional do direito. Primeiro, esse raciocínio em múltiplas etapas vai usar cadeias internas de raciocínio mais longas. Ele vai combinar mais planejamento, melhor síntese e análise de risco, mais contextualização jurídica. Os PDFs são indexados e o modelo cria um índice capaz de localizar trechos específicos. Isso reduziria erros e facilitaria apontar
aonde está determinado trecho dentro do PDF. Essa maior consistência nas instruções permite menor variação de tom, menos quebra de regras e também respostas mais uniformes, o que vai evitar você ter que ficar reconstruindo toda hora seus prompts ou precisando ajustar os textos manualmente. E essas personalidades ajustáveis, elas têm uma que eu acho muito interessante, que seria o modo profissional, que vai garantir uma escrita jurídica mais estável, com menos floreios, porque vai adotar um tom que ele é mais adequado para a prática jurídica, principalmente a prática forense. E quanto aos modos Instant e modo Thinking, uma dúvida poderia ser quando é que eu uso cada um. O modo Instant, ele é bom para quando a gente precisa de resposta rápida, quando a gente está explorando uma ideia, se estiver revisando dados muito simples, quando quiser economizar tempo entre uma pergunta e outra, ou então quando você tem um prompt extremamente bem estruturado e você gostaria que o modelo não pensasse nada além do prompt, ou seja, você quer que ele siga exatamente o seu prompt sem criar ou inventar novas cadeias de raciocínio diferentes. Para isso, o modo Instant sem raciocínio ele é excelente. E o modo Think, modo de pensamento, é ótimo quando ele precisar fazer um raciocínio jurídico, quando estiver analisando contratos, quando for analisar PDFs muito longos, quando o seu raciocínio precisar ser estruturado, porém você não fizer um prompt extremamente complexo, um prompt que indique uma cadeia de pensamento bem fixa, bem estruturada, ou para onde você quiser um texto muito longo e que tenha coerência do início ao fim, o modo Thinking também é bastante útil. Então, para iniciarmos aqui nossa parte prática, nosso teste prático, vou entrar no Chat GPT para vermos o que nós conseguimos fazer aqui. Eu deixei preparado um prompt, tá? Um prompt de construção de uma petição inicial. Então, eu descrevi aqui que o ChatGPT vai ser um advogado consumerista. Eu quero que ele redige uma petição inicial adequada ao caso abaixo que foi apresentado pelo cliente dele e para considerar informações constantes do cadastro do cliente. Depois eu vou mostrar ali embaixo esse contexto. Eu pedi para a petição inicial ter exatos 15 parágrafos e ter esse tom objetivo e profissional para ver se a gente consegue forçar ali aquela adequação do prompt às regras que foram delimitadas, porque uma das promessas do GPT 5.1 é exatamente que ele consiga executar de forma precisa essa quantidade de parágrafos, de palavras, de letras, enfim, que ele consiga se adequar exatamente ao que foi pedido pelo usuário. Também pedi para ele não usar bullet points e listas numeradas, né, para não ter aquela cara estranha para uma petição, para ser um texto liso, né? Então quero que ele não use. E seguir a estrutura, fatos, direito e pedidos. E também usar apenas informações fáticas constantes expressamente aqui desse prompt. E os fatos são aqui, ó, o relato do cliente, eu coloquei aqui entre essas tagzinhas aqui, o que é o relato do cliente, é como se fosse um cliente mandando uma mensagem para o advogado ali, indicando o que aconteceu no caso dele. Uma mensagem de voz, uma mensagem escrita e contando uma narrativa de forma informal, enfim. Foi gerado aqui também esse texto por inteligência artificial para a gente poder usar de dado para o nosso teste aqui, nossa brincadeira. E aqui na ficha de cadastro também foram gerados dados fictícios aqui, apenas para que nós possamos fazer os nossos testes. Então aqui eu tenho a ficha de cadastro também entre a tag, tá? Nome, data de nascimento, CPF, etc. Vou dar um play aqui para ver o que vai acontecer dentro desse prompt, se ele vai responder bem. O ChatGPT que eu deixei na opção do automático, tá? Então ele vai verificar, segundo dizem, né? O GPT 5.1 vai verificar se ele vai usar o modo instantâneo, o modo thinking. Ele automaticamente vai ajustar a quantidade de pensamento para cumprir essa tarefa, se ele achar mais difícil ou menos difícil. Então vamos lá. Vamos ver se ele vai responder de cara ou se ele vai pensar. Ele respondeu de cara, ele achou que era uma tarefa então muito fácil e resolveu nem pensar. Ele fez um cabeçalho e começou aqui a parte dos fatos. É que eu já vi que ele usou aqui uma lista numerada, ele numerou cada parágrafo. Tá? Então, não sei se ele entendeu muito bem que eu pedi para ele não fazer uma lista numerada. Mas, de fato, respondeu em 15 parágrafos. Os 15 parágrafos não foram de todo o texto, porque ele escreveu cabeçalho aqui, endereçamento, etc., que não constavam do texto explícito da, do fato, da fundamentação de direito nem do pedido. Ele entendeu aqui que os 15 parágrafos seriam apenas do corpo da petição inicial
e não do restante do texto. Vamos tentar mudar um pouquinho o prompt para ver se ele vai se ajustar quanto a essas instruções. Então, eu vou voltar lá para o prompt, onde eu botei proibido usar bullet points, botei aqui listas numeradas, ou numerar parágrafos aqui também. Também vou pedir que essa petição tenha exatos 15 parágrafos, contando o endereçamento, qualificação e fechamento. Então, quero que tenha 15 parágrafos no total. Vamos ver se ele vai aderir aqui o que foi pedido. Vou mandar para enviar aqui, para ele refazer essa análise. Então, vamos lá. Então, ele aqui diz que vai fazer exatamente 15 parágrafos, sem lista, sem bullet, sem numeração, mantendo apenas os fatos no prompt. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 17, 18. Vamos ver se, então, ele excluiu da contagem o cabeçalho, o de endereçamento, a qualificação das partes e também o fechamento. Vamos ver, então, de corpo da petição novamente. Então, 1, 2, 3, 4, 14, 15. Ele não foi tão bom assim em entender a minha instrução de que eu queria que esses 15 parágrafos contassem o fechamento aqui, o termo que pede deferimento e também o cabeçalho de endereçamento com a qualificação. Vamos voltar então. Vou copiar esse prompt aqui, vou iniciar uma conversa nova, porque agora o teste que eu vou fazer é forçando ele a usar modo de pensamento. Vamos ver se no modo de pensamento ele vai mudar e vai responder direitinho o que a gente quer. Tá? Então, vou mudar aqui para o modo de pensamento. Aqui embaixo, ele permite escolher entre pensamento padrão e pensamento estendido. Eu vou jogar uma bala de canhão aqui nesse caso, vou pedir o pensamento estendido para ver se ele assim adere ao prompt. Vamos lá. Aqui ele vai começar a pensar. Se a gente quiser, pode clicar aqui para poder ver a cadeia de pensamento dele. Ele começa a escrever quais foram os trechos de pensamento. Então, vou acelerar aqui o nosso tempo para a gente poder chegar no final desse resultado. Então, aqui 1 minuto e 18 segundos pensando, pensou pra caramba para uma questão simples. Então, por isso é desvantagem. Você não vai querer ficar 1 minuto e 18 segundos com o chat GPT pensando para te fazer uma petição inicial. Então, vamos ver mais ou menos qual foi o pensamento dele também, para ver se a gente consegue acompanhar o que ele pensou e se ele conseguiu entender os nossos comandos. Ele aqui conseguiu pensar, tá, que a estrutura deve ter 15 blocos e isso deve incluir o endereçamento, qualificação e fechamento. Bom, então acho que ele vai entregar os 15 parágrafos finalmente que nós queremos. Também ele já colocou aqui que devem ser feitos os parágrafos sem numeração. Então, ele indica aqui que não pode numerar parágrafos A1, 2, 3, A, I, etc. Está planejando aqui a estrutura e conteúdo do texto. Está estruturando a parte do direito, os pedidos e valor da causa. Ele menciona aqui que não pode inventar valor para o dano moral, porque foi pedido ali para a gente não usar nenhum tipo de fato que não tivesse no prompt. Parece que ele entendeu que isso significa que ele não poderia indicar um valor para o pedido de dano moral. Vamos ver se ele vai concluir dessa maneira ou se ele vai fazer um pedido genérico. Então, temos aqui toda a estrutura de pensamento dele. Às vezes é legal a gente ver a estrutura de pensamento do modelo, ChatGPT, Gemini, Claude, qualquer outro ferramenta de IA, porque ela ajuda a gente a saber como é que ele chegou a determinado raciocínio e também ajuda a gente a melhorar o prompt para uso futuro. Mas vamos lá. Ele fez aqui o endereçamento, fez a qualificação das partes completa, indicou aqui os dos fatos, ele juntou os dos fatos no início do parágrafo, ele iniciou um novo. Provavelmente aqui ele não quis gastar um parágrafo só escrito dos fatos. A mesma coisa com o do direito. E chegou lá nos pedidos, dos pedidos. Vamos ver se ele indicou um valor para o dano moral ou não. Fez um pedido aqui em valor a ser fixado por esse juízo. Não fez a indicação de um valor específico, tá? O que não é muito adequado. Deveria ter indicado um valor, pelo menos. Então, o pensamento jurídico dele aqui nesse ponto ou não foi tão bom, ou ele entendeu que dizer um valor de dano moral violaria a necessidade de ele ficar aderente apenas aos fatos constantes do prompt. Mas aqui, de fato, a questão do dano moral, da necessidade de quantificação, é uma questão jurídica, ele deveria ter entendido essa diferença. Então, vamos contar aqui a quantidade de parágrafos. 16, 17, 18. Então, mesmo com o pensamento ativado, ele não conseguiu entregar aqui os 15 parágrafos que a gente pediu expressamente,
apesar de lá no pensamento dele, aparentemente, ele ter entendido que a estrutura deveria ter 15 blocos exatos, excluindo o endereçamento, incluindo, melhor dizendo, o endereçamento, a qualificação e o fechamento. Vamos então para um outro exemplo. Vou inaugurar uma nova conversa e aqui a demanda para ele vai ser um pouquinho diferente. Eu vou pedir que ele analise um acórdão que é bem extenso, o acórdão em que o STF analisou a questão jurídica envolvendo o juiz das garantias, né? Um acórdão muito grande, uma questão complexa, com voto de diversos ministros. Eu vou colocar aqui dentro dele para que ele possa me gerar um resumo e vou dar um prompt enorme com diversos requisitos para ver se ele vai entregar uma resposta adequada a esses requisitos. Então, vou aqui adicionar esse documento do STF aqui, esse acórdão, para que ele possa analisar. Acórdão das garantias. Eu já deixei um prompt pré-criado aqui, para que a gente não perca tempo digitando, porque esse prompt aqui é um pouquinho maior com os requisitos da análise. Então, com base exclusivamente no PDF, a ideia é executar as seguintes tarefas aqui de forma estruturada, precisa e técnica. Tá? Transcrever a formulação final da tese, explicar em linguagem clara o alcance que deu a figura de garantias, explicar a fundamentação constitucional dominante, né, fazendo uma lista, explicando separadamente todos os detalhes aqui, detalhar os pontos que foram modulados eventualmente, delimitar quais dispositivos processuais penais foram tidos por constitucionais, parcialmente constitucionais, ou foram suspensos, afastados, ou cuja eficácia foi modulada, citando o número dos artigos, parágrafos e incisos mencionados, identificar os impactos práticos para o sistema penal, apontar divergências e convergências entre os votos, identificar pontos de consenso entre os ministros e citar eles nominalmente apenas se o PDF fizer referência explícita para eles, quanto ao nome deles, e produzir um quadro final de síntese em 6 blocos que traga tese, constitucionalidade, dispositivos afetados, modulação, consequências práticas e divergências. E umas instruções finais importantes também, para ele se ater somente está no PDF, se alguma coisa do que foi pedido não existir, escrever que não consta no documento, não trazer dados externos, estruturar a resposta contida no subtítulo e não gerar trechos literais do acordo. Eu quero apenas paráfrases, somente gerar trechos literais quando expressamente pedido. Vou manter o pensamento estendido ativado, é uma tarefa complexa, cheia de etapas, e vou dar play aqui e encontro vocês aqui ao final do pensamento do GPT 5.1 para ver qual foi a resposta. Bom, ele parou aqui de pensar e me trouxe a resposta. Vamos ver então como é que ficou a resposta a minhas instruções. Ele trouxe aqui qual foi a tese consolidada pelo STF. Ele disse que não foi expressa uma tese, então ele disse que não consta na formulação final. É exatamente como eu pedi no prompt para descrever não consta se esse algum ponto não constasse. Deu aqui o alcance que foi dado à figura do juiz das garantias, conforme tinha sido solicitado, e indicando aqui, né, em que trecho foi retirado. Clicando aqui, a gente consegue visualizar o acórdão do juiz das garantias, o PDF que eu coloquei. A fundamentação constitucional dominante, cada um dos dispositivos constitucionais mencionados. Então, exatamente ali, ó, os dispositivos constitucionais mencionados, qual foi a fundamentação constitucional dominante. Em seguida, trouxe aqui o núcleo argumentativo da constitucionalidade, núcleo argumentativo das limitações e condicionantes, as modulações que foram pedidas para serem colocadas, aqui ele trouxe o prazo de 12 meses, de fato houve, também a possibilidade de prorrogação por mais de 12 meses, conforme o justificativo submetido ao CNJ, e a constitucionalidade parcial por arrastamento do artigo 20 da 13964. Também todas as questões relativas à modulação de efeitos, como o diferimento da eficácia e também aquilo que foi fixado com os efeitos ex nunc, ex nunc e pro futuro. Então ele fez uma avaliação que bastante complexa, bastante extensa. Isso aqui é importante mencionar um ponto que realmente houve uma melhora muito grande nesse GPT 5.1 aqui, pelo que eu tenho percebido. Primeiro, foi a possibilidade de eu colocar dentro dele um acórdão de 1.200 páginas. O acórdão do juiz de garantias tem mais de 1.200 páginas, um acórdão realmente muito grande. E o segundo é o tamanho
da resposta que ele consegue me gerar. Um dos problemas clássicos do ChatGPT era que ele não conseguia entregar uma resposta suficientemente comprida. Às vezes você precisava que ele fizesse uma petição, uma contestação, uma réplica, uma análise de algum caso, e ele sintetizava tudo em um pedaço muito curto, ele não conseguia te entregar um texto longo. E pelo jeito, essa situação, ela realmente melhorou, porque ele conseguiu me trazer uma análise muito, muito, muito extensa e bem precisa quanto aos pontos que eu coloquei dentro das instruções. Aqui os pontos de consenso entre os ministros, as divergências, inclusive aqui as referências nominais a cada um dos ministros, segundo o que constava expressamente no PDF. E o que foi o papel de cada um deles, né? E aquele quadro final sintetizando toda a análise que foi trazida aqui ao longo dessa resposta. Então, aparentemente, ele foi bem aderente aqui no que foi solicitado e me trouxe uma resposta muito, muito, muito complexa, muito, muito extensa, como dificilmente a gente conseguia ver no chat GPT anteriormente, de trazer uma resposta longa, que é muito adequado para a gente que trabalha com direito. E apenas para a gente poder finalizar aqui essa análise, eu gostaria de trazer a comparação dos mesmos prompts com o mesmo caso dentro do Gemini. E por que eu trago o Gemini? Porque é indicado por muitas pessoas hoje como sendo o melhor motor de inteligência artificial para análise jurídica. Então vamos comparar aqui o que o 5.1 do GPT nos trouxe com o Gemini. A gente vê se realmente o Gemini é mais aderente ou não às instruções, o que, que me traz uma resposta melhor. Eu vou trazer então aqui primeiro aquele prompt, tá exatamente o mesmo prompt, o mesmo caso do pedido de petição inicial. O modelo que foi usado aqui nesse início de análise foi o 2.5 Pro, depois eu acabei trocando o 2.5 Flash para a continuidade da conversa, vou mostrar por quê, mas ele também trouxe aqui uma petição inicial e aquilo que ficou faltando na outra petição do GPT 5.1, que foi a aderência à quantidade, entendimento da quantidade de parágrafos, aqui também ocorreu. Eu deixei expresso aqui, bem expresso no prompt, que deveria ter exatos 15 parágrafos, contando endereçamento, qualificação e fechamento. E aqui ele extrapola. Então vamos lá contar aqui: 1, 2, 12, 13, 14, 15. Ele não contou aqui esse iniciozinho aqui de petição inicial. Ele também só considerou como petição efetiva aquilo que foi escrito. Tá? Então, pelo que se percebe, ambos os modelos aqui, eles trazem uma certa interpretação do que seriam os 15 parágrafos exatamente. E aí, imagino que a questão aqui que envolve a não aderência aos 15 parágrafos seja não propriamente eles não conseguirem responder em 15 parágrafos, porque não estão seguindo a instrução, mas sim porque a interpretação do que é a petição inicial em si, ela está sendo feita para que essa petição inicial que está sendo interpretada seja os 15 parágrafos. De fato, no prompt, talvez a melhor opção seja a gente limitar ainda mais e colocar que não a petição inicial deve ter exatos 15 parágrafos, mas sim que a resposta dele deve ter 15 parágrafos, e aí talvez ele consiga nos dar uma entrega melhor. Tá? E aqui, do mesmo modo em que o GPT 5.1, ele também deixou um pedido genérico de indenização por danos morais, de compensação por danos morais, que juridicamente também seria inviável, deveria ter sido fixada a indenização. Então, ele teve esse mesmo comportamento jurídico igual ao 5.1 do GPT. E quando eu disse que eu fiz um segmento aqui e que eu troquei do próprio Flash, foi para pedir se perguntar se não seria preciso indicar o valor expresso do dano moral na petição inicial. Ele respondeu que sim, que seria necessário essa indicação. Então, portanto, ele sabe que é preciso indicar o valor do dano moral, ele simplesmente, realmente, entendeu que não poderia adicionar nenhum fato novo à petição inicial e que esse fato novo do dano moral ele seria uma extrapolação do que tinha de fato narrado pelo cliente ali do advogado, esse cliente fictício. E quanto ao segundo prompt, o prompt da análise do acordo de garantias, da mesma maneira aqui também, ele fez uma análise bastante extensa, ainda que tenha demorado um pouco menos do que o ChatGPT. O ChatGPT demorou quase 6 minutos para poder fazer aquele processo de raciocínio, o Gemini demorou por volta de 2. E também trouxe aqui a tese consolidada,
né, e disse que não consta no documento uma tese, que a tese é formada pelo conjunto das 26 decisões tomadas listadas no acordo, né, então não tem uma tese conforme ocorre na repercussão geral. Mas diferente do ChatGPT aqui, ele não colocou a expressão não consta, né, o ChatGPT foi bem preciso, viu que não tinha tese e colocou não consta, o que eu achei bem interessante, porque realmente ele nesse ponto aderiu bastante ao que foi solicitado. Também ele colocou aqui todas as referências, o tipo, fundamentação constitucional dominante, quais foram os dispositivos mencionados, né, o núcleo argumentativo da constitucionalidade e da limitação em constitucionalidade, o que foi modulado, sofreu modulação temporal, também trouxe aqui a prorrogação possível de ser feito por uma única vez, os 12 meses, até o chat GPT foi um pouco mais preciso, porque disse aqui que a prorrogação dependeria de autorização do CNJ, os efeitos quais foram ex tunc, ex nunc e pro futuro, a delimitação dos pontos processuais afetados, positivos declarados constitucionais ou parcialmente constitucionais, aqueles que forem declarados completamente inconstitucionais, a identificação dos impactos para o sistema penal, divergência nos votos, ele também trouxe aqui, os votos em que houveram consenso, quais pontos houveram consenso, e aqui ele trouxe, ó, para implementação sob supervisão do CNJ, lá em cima ele não trouxe essa indicação mais detalhada, e trouxe aqui um quadro final de síntese. Ele pulou, na verdade, apenas aqui aquele meu pedido para que houvesse a indicação de cada um dos ministros quanto a cada uma das teses, né? Ele juntou aquele ponto aqui nas principais divergências, mencionando quais foram os ministros que enfrentaram cada uma dessas teses. Então, esse ponto aqui, ó, a ponto de convergências e divergências, cite o ministro nominalmente apenas se o PDF fizer referência explícita. Aqui ele juntou tudo isso dentro da divergência e convergência, e lá no GPT 5.1 ele não citou expressamente aqui dentro da análise de pontos de consenso e pontos divergentes, e sim colocou aqui a referência nominal a ministro, dizendo qual foi o papel de cada um dentro do acordo. Então, em vez de ele fazer uma junção em relação às teses, e como cada ministro falou de cada uma das teses, ele agrupou por ministro e depois disse quais teses eram vinculadas àquele ministro especificamente. Então, houve uma mudança aqui de estilo entre a entrega de um para o outro, mas as duas também suficientemente complexas quanto a aquilo que foi pedido. Então, ambas foram bastante interessantes e acredito que equivalentes aqui, me parecem que bastante equivalentes na qualidade do que foi trazido. Portanto, talvez o GPT 5.1 realmente consiga entregar uma diferença do que tinha sido entregue até então. Se o GPT 5.1 vai ser só mais um número ou não da linha GPT, isso só o tempo e o nosso uso diário dirá. Mas é a versão que promete tornar a IA mais previsível, mais profunda e mais confiável para tarefas jurídicas. Eu vou por aqui, vou continuar testando, ver o que a gente consegue extrair o máximo dessa ferramenta, tentar aprimorar o prompt, ver se ele consegue entregar um raciocínio mais fiel àquilo que foi pedido. Mas se você trabalha com documentos longos, contratos, peças processuais, preparação de audiência, essa versão finalmente promete entregar o que você deseja: a consistência, profundidade de análise e controle preciso daquilo que você pede. Recomendo que você teste, é uma novidade, talvez venha um ajuste, e portanto, comente aqui no canal o que você tem achado da ferramenta, se você identificou melhorias até então, se você tem usado o GPT para o seu uso jurídico, se você tem preferido outras ferramentas como o Gemini ou o Claude, e se você quer aprender a usar IA com segurança, produtividade na prática do direito, inscreva-se aqui no canal do Juris Hub e continue acompanhando os nossos vídeos, porque toda semana nós trazemos novidades com tutoriais, demonstrações e estratégias para transformar de verdade a tecnologia em ferramenta jurídica. Nos vemos no próximo vídeo.